eu gosto muito de eventos com essa natureza, porque, como o professor Giovanni bem disse, não há fórmula mágica para aprovação. Mas se há uma combinação de elementos imprescindível, que eu acredito que todos nós aqui tivemos que empregar, é a combinação de organização, disciplina e persistência, ou paciência, para poder enfrentar o que é a maratona da preparação para o concurso público. E esses eventos são bacanas porque são interessantes, porque não há fórmula mágica, mas é muito enriquecedor o compartilhamento de experiências. Eu, quando eu estava na faculdade, estava lá nos meus 3 anos de atividade jurídica, buscando, fazendo a minha preparação, eu sempre gostei muito de ouvir a história de aprovados. Eu era aquele estagiário chato, eu sou cria do Ministério Público, só estagiei no Ministério Público, só prestei concurso no Ministério Público, mas eu era aquele estagiário chato que perguntava para os promotores, para os juízes, procuradores, delegados, buscava deles as referências, quem que eles estudaram, por qual livro, por qual autor, como é que organizava a rotina, como é que dividia os horários. E essas experiências, muito embora nenhuma delas fosse uma fórmula mágica, eu trazia essas experiências para a minha realidade e fazia a tentativa e erro. Trazia para mim uma ideia que eu escutei, que fazia sentido, trazia para a minha realidade, para a minha rotina e colocava à prova. E aos pouquinhos, pessoal, com persistência, com organização, com um pouco de visão estratégica, você vai construindo vai criando uma rotina propícia para o estudo. E eu sempre fui um aluno, sempre fui muito dedicado aos estudos, né? E falando em dificuldades, em desafios, um primeiro desafio que eu tive foi a leitura de legislação. Eu, ao longo da faculdade, eu criei o bom hábito de me jogar na doutrina. Então, eu era rato de doutrina mesmo, né? Percorri ali 1, 2, 3 autores de referência ao longo da faculdade. E quando eu me formei, passei na ordem, comecei a advogar para poder produzir os 3 anos de atividade jurídica, e meu primeiro contato com o mundo de concurso, o primeiro impacto que eu tive foi a demanda da cobrança do estudo de legislação, de texto de lei, que foi o que o professor Rodolfo já sinalizou. Essa predisposição a cobrar texto de lei varia de banca por banca, mas em primeira fase ninguém é aprovado desprezando leitura de legislação. E eu tinha uma grande dificuldade de criar uma rotina para estudar texto de lei seco. Eu tinha um histórico de doutrina bem rico, né? Livros lidos de capa a capa, em algumas matérias que eu tinha mais gosto, constitucional, administrativo, processo coletivo, tinha percorrido mais de um autor, mas demorei muito para aceitar que a minha aprovação, especialmente na primeira fase, perpassava o estudo da legislação. E aí, diante da dificuldade, fui tentar ser criativo, né? Me conformei que eu precisava passar um tempo numa relação íntima, eu e o Vadimecum, né? E uma vez aceita essa premissa, fui estudar, fazer leitura de legislação. E aí, assim, acho que a gente tem que ter criatividade, né? Quem está estudando para concurso tem que ter criatividade, porque vão ter frentes de estudo, no meu caso, a leitura de legislação, ou vai ter matérias que você não tem muita predileção, você não tem muito interesse, você não tem afinidade com aquele conteúdo. E aí você vai precisar ser estratégico, ser criativo, para bolar jeitos de fazer aquele estudo de uma maneira eficiente. Eu, por exemplo, gostava de fazer, é uma dica boba, mas é algo que fez sentido para mim. Eu gostava de fazer a leitura de legislação, nunca fui muito de pintar o vadimeco, mas eu gostava de fazer a leitura da legislação com uma folha em branco do lado. E eu ia fazendo uma espécie de mapa mental muito precário, nada muito formal, em que eu ia compilando as principais informações daquele texto de lei que eu estava lendo. E às vezes aquele rabisco ficava bacana e eu colocava ele no Vademeco para uma próxima leitura me voltar àquele conteúdo. Então, as dificuldades vão vir, é possível, em eventos como esse, trocando ideia com quem já alcançou a aprovação no concurso público, buscar experiências, compartilhar experiências. São dicas operacionais, por vezes, às vezes são dicas mais profundas, né? Da necessidade de você conciliar atividade física, uma rotina mais regrada, mas às vezes são dicas mais operacionais que você vai coletando, você vai compilando, vai aplicando no seu dia a dia,
e vai vendo aquilo que faz sentido. E no médio prazo, porque a aprovação numa carreira jurídica é uma empreitada de médio prazo, como o professor Giovanni bem disse, ninguém é aprovado naquele estudo, exclusivamente com estudo de pós-edital, em tempos prévios ao edital que você põe a sua casa de pé. Saiu o edital, é que você vai decorar a sua casa, você vai fazer um estudo de refinamento, de aproximação da banca, como o professor Rodolfo também bem disse, você tem esses dois grandes momentos no seu estudo, o antes do edital sair e o depois do edital. E aí, coletando essas dicas, olhando para, escutando a experiência do outro, você vai montando no médio prazo o seu enquadramento, né, a sua forma de estudar. E então, as dificuldades virão com criatividade, compartilhando experiências, elas são superáveis, e aí com organização, disciplina e persistência, né, esse caminho ele é execuível e a aprovação é possível.